Fala galera, eu sou o Marcos. Hoje a gente vai fazer a revisão CESPE de geriatria, questões caindo todo ano, cada vez mais espaço nas provas. As questões de geriatria elas têm um detalhe, elas são simples. Normalmente a banca pode tentar pegar pelo detalhe, mas a resposta está lá clara, não tem muito floreio. E aí, começar por essa, dá um tempinho aí para vocês, pausa um vídeo, responda essa questão para já a gente voltar nela. E aí, começar falando sobre avaliação geriátrica ampla, que é a grande ferramenta do geriatra. O ideal seria que a gente tivesse um exame, que esse exame fosse capaz de mostrar como é o padrão de envelhecimento daquele idoso. Infelizmente, esse exame não existe ainda. E aí, até lá, a nossa ferramenta para tentar compreender como foi esse processo de envelhecimento é a tal da avaliação geriátrica ampla, que tem por base a avaliação do status funcional, né? A avaliação da funcionalidade global. A gente divide funcionalidade global em dois braços, a autonomia e a independência. A independência fala sobre a possibilidade de viver sem a ajuda de terceiros, mas, sobretudo, pelo aspecto motor, pela capacidade de, através das suas habilidades motoras e dos seus sentidos, não precisar de ajuda. A autonomia, por sua vez, fala sobre a capacidade de viver pelas próprias regras, de tomar as próprias decisões. Fala muito sobre a capacidade cognitiva, o aspecto emocional. A união de autonomia e independência são necessárias para a gente avaliar o que a gente chama de atividades da vida diária, as AIVDs, que podem ser divididas em básicas, instrumentais e avançadas. Por que a avaliação funcional é tão importante? A avaliação funcional é o principal fator prognóstico em geriatria. É o fator mais relevante para avaliar prognóstico de um idoso. A gente pode dividir e deve as atividades de vida diária em três. Em atividades básicas de vida diária, que falam sobre o autocuidado, a capacidade de cuidar de si mesmo. Tomar banho, se vestir, utilizar o sanitário, fazer transferência, alimentação. São atividades que são, via de regra, menos complexas do que as subsequentes, as atividades instrumentais, que a gente pode entender pelo fato delas usarem instrumentos também, então, uso de telefones, de realização de compras, transporte, mas que também falam sobre a capacidade de viver sozinho em comunidade. Então, uma forma que pode ajudar em pensar sobre atividade instrumental é pensar que se esse idoso é capaz de morar totalmente só, por exemplo, em outra cidade, se ele se mudar de uma cidade para outra, e nessa outra casa ele dá conta de tudo, ele seria independente para a atividade instrumental. A atividade básica fala sobre viver com alguém que resolve as questões comunitárias, mas não precisa de ajuda para cuidar de si. Algumas fontes também falam sobre as tais atividades avançadas, que seria sobre funcionamento máximo, né? Atividades cognitivas de alto desempenho, artes, pintura, atividades sociais de alto desempenho físico. E aí a gente consegue entender que os limites dessas atividades, né, a avaliação entre ABVDs, AIVDs e AAVDs, se correlaciona com grau de complexidade e com influência cultural. E aí, a avaliação geriátrica ampla é diferente da avaliação clínica. A avaliação geriátrica ampla, ela tenta avaliar, para além das questões médicas e da anamnese clínica, parâmetros que são mais amplos. Desde a avaliação do funcionamento social, avaliações do aspecto da saúde mental, tanto cognitivo quanto psicoafetivo, quanto as condições médicas. E, em essência, a avaliação geriátrica trata de condições multidimensionais através de uma equipe interdisciplinar. A avaliação geriátrica é uma ferramenta que, de forma comprovada, nos permite identificar idosos que são mais frágeis, idosos que têm mais riscos, e é uma grande alternativa na prevenção, na definição de metas terapêuticas e na reabilitação. A avaliação geriátrica ampla, ao invés de hipóteses diagnósticas, a gente usa listas de problemas. Por quê? Porque, via de regra nos idosos, os problemas ou as queixas, elas têm vários parâmetros associados. Então, é difícil falar em uma hipótese diagnóstica. A gente elenca listas de problemas. E é essa lista de problemas que nos direciona a metas de cuidado.
Por que a água é tão importante? Comprovadamente, idosos que são avaliados através desse instrumento têm alteração de mortalidade e internamento, têm melhor desempenho funcional e performance cognitiva. Um idoso avaliado através de uma AGA é um idoso mais bem avaliado. E aí vamos ver o que é a questão lá da CESPE 2010, processo direto, perguntou. Em relação à AGA, avaliação geriátrica ampla, não podemos afirmar. Utiliza lista de problemas ao invés de hipóteses diagnósticas. Perfeito. É isso que a AGA faz. Não valoriza muito a avaliação funcional do idoso, já que visa sempre um diagnóstico mais exato. E aí, dizer que a AGA não valoriza a avaliação funcional, que é nosso principal parâmetro, está entregando a questão aqui. Mas vamos seguir. É obrigatoriamente multidimensional e geralmente interdisciplinar. Exato. A AGA avalia status funcional, condições psicoafetivas, condições médicas, mobilidade. A essência da AGA é ser multidimensional. Utiliza avaliações quantitativas através de escalas geriátricas validadas. Exatamente, está certo também. Como a gente não tem um exame, a gente não tem como dosar no sangue, a gente não faz uma medição sérica, a gente não faz exame de imagem, a gente usa o nosso parâmetro através de escalas. E visa buscar ativamente depressão, incontinência, desnutrição e déficit cognitivo. Perfeito. Resposta letra B. Vamos para mais uma. SUSPE 2011. Em pacientes muito idosos com várias comorbidades, as doenças comuns costumam se manifestar de forma atípica e peculiar. Sobre isso, assinale a alternativa falsa. Vejam lá, já já a gente volta nela. Vamos falar agora sobre o comportamento das doenças nos idosos. Os idosos, via de regra, manifestam as doenças de formas atípicas. Um jovem, quando tem, por exemplo, um quadro de pneumonia, e a gente espera aquele padrão clássico da pneumonia, toxemia, febre, dispneia, alteração respiratória, a ausculta muda. Um idoso, por múltiplos fatores, pelo processo de envelhecimento, a gente não espera que o quadro se dê de forma tão típica, tão delineada. Via de regra, as manifestações clínicas nos idosos, elas são multifatoriais, elas têm repercussões que se correlacionam com doenças diferentes, portanto os diagnósticos são menos exatos. Um princípio que ajuda a gente a compreender as manifestações atípicas no idoso é o chamado fenômeno da ponta do iceberg, né? Que fala sobre sintomas sentinelas. O que acontece, pessoal? Já que eu não espero no idoso um quadro típico, um quadro de livro, o idoso pode abrir doenças diferentes de forma parecida. A gente fala em ponta de iceberg porque a ponta do iceberg está nessa manifestação. A gente lembra sempre de quedas, um sintoma sentinela. Então, uma infecção pode abrir como queda, um distúrbio eletrolítico pode abrir como queda, um AVC pode abrir como queda. O mesmo serve para delírio, para piora funcional. O idoso costumava fazer uma atividade e ter um grau de independência que é prejudicado. Ou queixas como fadiga e inapetência. São queixas inespecíficas, mas que, por debaixo do iceberg, podem representar uma série de doenças diferentes. Bom, generalidades. O que é que cai na prova? O que é que a prova gosta de perguntar sobre as manifestações incomuns do idoso? O idoso pode ter infecção sem febre, como eu acabei de falar. A infecção no idoso pode aparecer como delírio. A pneumonia no idoso pode não ter tosse, pode não ter expectoração. Qual é o sinal mais sensível? Aumento de frequência respiratória. Vou repetir. O sinal mais sensível para a pneumonia no idoso é o aumento da frequência respiratória. O Parkinson no idoso. A gente sabe que o Parkinson tem padrões diferentes, né? A gente pode falar de uma forma tremulante ou de uma forma que é não tremulante, rígido, acinética. É assim que ele pode chegar no idoso. Parkinson sem tremor. E aí vamos lá na questão. Em pacientes muito idosos e com várias comorbidades, as doenças comuns costumam se manifestar de forma atípica e peculiar. Sobre isso, marque a alternativa falsa. A febre não é um parâmetro sensível que devemos esperar nas infecções. Perfeito. Instabilidade postural e quedas podem ser os únicos marcadores de infecção agudas. Certíssimo. Essa questão ficava certa se ele mudasse instabilidade postural e queda por delírio, por exemplo. É comum o delírio
ser a única manifestação de uma doença grave. Perfeito. Um paciente com demência avançada e síndrome da imobilidade, que apresenta rebaixamento do nível de consciência, deve ser imediatamente levado para a realização de exames de neuroimagem. Isso está falso. Por quê? Porque o rebaixamento pode ser dado por várias causas diferentes, e no idoso a gente raciocina assim. E por último, o sinal mais sensível da infecção respiratória nesse idoso é a taquipneia. Letra E está certa, resposta letra D. Vamos mais uma, pessoal. CESPE 2013. Prova de R3. Não são incomuns entre idosos as manifestações atípicas de doenças. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Estado confusional agudo pode ser a apresentação comum de infecção urinária, mas não é comum a infecção respiratória no idoso. Tá falso. É comum. É qualquer infecção. Bradicinesia e quedas repetidas, mesmo que frequentes, sem tremor, não podem ser marcadores da doença de Parkinson. Também está falso, o que a gente acabou de falar. Delírio pode ser a única apresentação de uma síndrome coronariana aguda. Perfeito. Delírio pode ser a apresentação de qualquer doença grave. Um comentário sobre essa questão, porque isso pode cair também em prova. Durante os exames de avaliação de um paciente em delírio, faz sentido pesquisar síndrome coronariana aguda. Então, tanto de forma eletrocardiográfica como marcador de necrose. Vamos seguir. Um idoso octogenário com fenótipo de fragilidade e suspeita clínica de infecção, se não apresentar nenhum episódio de febre, praticamente descarta infecções graves e atentórias à vida. Falsa. Idoso não pode não fazer febre. Instabilidade postural e quedas não são frequentes como sintomas sentinelas de infecção urinária em idosos. Falsa também, percebam. A resposta está lá. Vamos outro. Em relação aos principais temas de geriatria e síndromes geriátricas, todas as alternativas são verdadeiras, exceto. Pausa lá, responde, já já a gente volta. Então vamos lá, pessoal. Os gigantes da geriatria, os chamados 5 Is da geriatria. O primeiro I, insuficiência cognitiva. A gente vai lembrar dos 3 Ds. Demência, depressão e delírio. Demência, depressão e delírio se correlacionam. Existe uma relação bilateral entre elas. Pacientes com demência têm mais risco de ter depressão. Pacientes com depressão têm mais risco de ter queixas cognitivas. Pacientes que têm demência ou depressão têm mais risco de ter delírio. E aí, a cognição é um gigante. Lembrar da relação entre os 3. Instabilidade postural e quedas. A CESPE gosta de falar de instabilidade postural e queda. Sobre queda no idoso, um comentário novo. Uma grande complicação de queda é a fobia de queda. A gente chama isso de pitofobia. O paciente, depois da primeira queda, abre um quadro de ansiedade, medo importante, e isso, inclusive, estabelece um ciclo vicioso entre medo de cair e novas quedas. Outro gigante, incontinência. A incontinência urinária ou fecal, mas e mais importante para a gente lembrar é a incontinência urinária. Comentário sobre incontinência urinária. Incontinência urinária é mais comum em mulher, mais frequente em urgência. O que é que a CR gosta de perguntar? Incontinência urinária no idoso, a maior parte das vezes se resolve. Pesquisa urodinâmica, cirurgia são exceções. Na maior parte das vezes tem questões mais simples, que são contornáveis, que são corrigidas. Lembrar disso. Imobilidade. Imobilidade fala desde redução da mobilidade e das atividades motoras, quanto a tal síndrome de imobilidade. A gente vai chegar lá também. E iatrogenia. Iatrogenia é a querida, é o que mais cai, é o que a SER mais pergunta. O que é iatrogenia? Iatrogenia é qualquer mal ou dano causado pelo médico. Tudo que é feito por uma intervenção médica e que causa prejuízo é iatrogenia, o que é diferente de erro médico. Erro médico se dá por negligência, por imperícia ou por imprudência. Então, nem toda iatrogenia é um erro médico, mas é o resultado da ação médica.